Muito boa tarde. Meu nome é Tiago Costa Martins, eu sou professor da Universidade Federal do Pampa, sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. Fiz o meu pós-doutoramento com o professor Armando Malheiro e com a professora Manuela Pinto, em 2018. Atuo aqui no Brasil no mestrado em Comunicação e Indústria Criativa, no mestrado em Políticas Públicas, e na Universidade Federal de Santa Maria, uma universidade mais central aqui no nosso estado, eu atuo no mestrado em Patrimônio Cultural. Bom, isso é uma breve apresentação. Eu quero inicialmente agradecer a parceria da professora Maria Manuela Pinto, pelos 4 anos de apoio, parceria e amizade. Também agradeço ao CITSEM pela acolhida ao grupo, Informação, Comunicação e Cultura Digital, coordenado anteriormente pelo professor Armando Malheiro e agora sob a coordenação do professor Luiz Borges. Meu muito obrigado. A minha fala na oficina, ela traz a proposta de apresentar sucintamente algumas discussões sobre a articulação entre indicadores, comunicação pública e controle social, especialmente sobre a criação de indicadores relacionados com a alocação de recursos públicos na cultura no estado do Rio Grande do Sul, pelas administrações públicas das prefeituras, como se fossem as câmaras municipais em Portugal. Evidentemente que eu corro um risco, de apresentar vocábulos pelo tempo de 20 minutos, mais ou menos, que eu tenho, que exigem certas definições, um conceito, uma compreensão. Mas eu vou tentar relativizar um pouco, apresentando algumas ideias que constroem melhor a minha narrativa. Bom, quero inicialmente trazer uma ideia do britânico sociólogo Anthony Giddens, que declarou que em nenhum momento da história atual as práticas cotidianas foram tão intensamente observadas e analisadas pela luz do conhecimento sobre tais práticas. Giddens sugere que uma das consequências da modernidade está na ordenação ou reordenação reflexiva das relações sociais à luz das contínuas entradas de conhecimento, que o professor acabou de mencionar, a questão da dimensão da informação na nossa atualidade. Giddens exemplifica, por exemplo, traz esse exemplo a nós, quando um cidadão que possui uma conta bancária ordena a sua ação reflexiva sobre as notícias que possui de investimento e, portanto, age reflexivamente diante desse contexto. No ambiente dos governos, Giddens traz uma discussão sobre estatísticas oficiais e, precisamente, como elas influenciam a nossa vida social. Ele traz uma sugestão da ideia de casamento e divórcio, que, além de ser usadas essas informações por especialistas, pode retornar à sociedade e gerar reflexão sobre a intenção do casamento de uma pessoa. Podemos retirar algumas ideias do pensamento de Giddens, interessante para o nosso estudo e que, para alguns ou muitos de vocês, participantes da nossa oficina, podem ser óbvias, mas prefiro mencionar mesmo assim. Primeiro, que as estatísticas são elementos constitutivos do poder do Estado e do mercado. No Brasil, especificamente da década de 90 para cá, nós notamos significativamente esse uso de indicadores, estatísticas e informações. O segundo ponto é que a acumulação dos dados e estatísticas em si é um esforço reflexivo que, intercalado pelas descobertas políticas, como foi no caso no Brasil das eleições, científicas e comerciais, altera a conduta social de quem percebe e utiliza essas estatísticas e indicadores. Terceiro, a reflexividade dos dados e das estatísticas não fica restrita à esfera do Estado. Ela pode circular dentro e fora do ambiente observado. Ora, ao desenvolvermos o nosso estudo, a abordagem da realidade proposta por Giddens tornou-se esclarecedora para entendermos os indicadores, a comunicação pública e o controle social. Então, eu faço uma passagem em 2 momentos. A primeira, dos indicadores ao controle social, que segmentarei na ideia de nós avançarmos nesse fluxo indicadores, comunicação, controle social, e o segundo momento do controle social aos indicadores. Dos indicadores, nós temos uma primeira definição relacionada aos indicadores sociais.
Indicador é entendido como um recurso metodológico que traz consigo informação sobre algum aspecto da realidade, seja pela ideia de compreender a manutenção ou a transformação de tal realidade. Lato sensu, nós podemos dizer que os indicadores contribuem para o monitoramento da realidade. Uma definição específica já para o campo cultural surgiu na década de 70, associada à Unesco, e a ideia de relacionar desenvolvimento e políticas culturais. Para essa visão, os indicadores auxiliariam na determinação das condições da sociedade, prevendo uma evolução em direção às metas de desenvolvimento. Sinteticamente, os indicadores culturais seriam, então, mecanismos de medição da realidade cultural para a tomada de decisão. Já o que é interessante a partir dos anos 2000, não é precisamente uma definição, mas uma constatação, é da economista japonesa Sakiko Fukuda Park, que sugere os indicadores como ferramentas para o diálogo político, fornecendo informações de acompanhamento de tais políticas. É interessante que ela faz uma associação com o Índice de Desenvolvimento Humano, quando diz o IDH, ele torna-se central no debate público quando é divulgado pela Unesco. E isso mobiliza chefes de Estado, a imprensa, os próprios chefes de Estado se preocupam em refletir e analisar o que apresenta o IDH. E, portanto, a associação que ela traz precisamos de fazer isso com os indicadores culturais da mesma forma. O francês Paul Tolillat dá uma outra contribuição ao nosso estudo, ao definir o indicador cultural como um sinal, um signo eficaz, convertido em um instrumento utilizado na ação humana, para atuar sobre o real, sobre a realidade. A existência do indicador, segundo Tolillat, pressupõe uma estratégia expressa em objetivo, regularidades conhecidas, capacidade de interpretar a mensagem do indicador e a capacidade de reagir a tal mensagem. Tolillat faz uma associação muito interessante com a configuração dos indicadores associadas com as estruturas da interpretação. Aquilo que se opera para passar da recepção de determinada informação à sua organização adequada para a ação, que precisamente pode ser a decisão, tomar uma decisão. Na visão do autor, as estruturas são constituídas de acontecimentos anteriores à montante e acontecimentos subsequentes à jusante. A leitura montante descreve regularidades conhecidas, como a própria ideia da indústria criativa, apresentada na sequência pela professora Manuela, intencionalidade dos agentes em configurar esse indicador, portanto, nessa ótica, um modelo interpretativo. A jusante também há um modelo interpretativo, que vai estar associado com interpretar a mensagem e reagir a ela. Portanto, aqui nós associamos com a ideia, a perspectiva que nós temos de controle social. Mas, evidentemente, que para nós fazermos essa potencialização do que nós estamos entendendo por indicadores, nós acrescentamos a comunicação pública como um meio. Comunicação pública, na nossa visão, especialmente nos estudos realizados aqui no Brasil, nós entendemos como os processos comunicacionais realizados por ou entre diferentes agentes sociais, como governo, sociedade organizada. Mas o foco fundamental desta perspectiva é o interesse coletivo, o interesse público. Em termos normativos, há de se buscar uma comunicação do ponto de vista da sociedade organizada e do cidadão. A pesquisadora brasileira Heloísa Matos falará, inclusive, na comunicação com a intenção de democratização do saber, como uma política da inclusão informacional. E aqui está o ponto que é importantíssimo para nós, pois, segundo a pesquisadora, através da comunicação é possível diminuir o descompasso cognitivo entre agentes envolvidos no interesse das coisas públicas. E a associação entre indicadores, comunicação com controle social, evidentemente que traz a perspectiva de compreender como o agente público está utilizando o recurso. Esse tipo de comunicação para nós é muito significativo, porque procura dar a resposta ao cidadão
as coisas provenientes da ação do Estado. E no caso brasileiro, há, de fato, dispositivos que contribuem para isso, como as nossas leis, a nossa Constituição Federal, as leis normativas que vêm na sequência, como Lei da Transparência, Lei de Acesso à Informação. Convertidos de maneira prática, essas leis configuram em portais de transparência, dados abertos de governo, sites de controle social dos tribunais de conta, como, enfim, um número relativamente significativo de mecanismos, dispositivos para o controle social. Pois bem, mas qual a ideia de controle social que nós temos? Se recorrermos à noção, uma introdução básica da sociologia, a ideia de controle social diz respeito à existência de uma estrutura social que monitora, fiscaliza e até mesmo pode gerar punições e recompensas aos indivíduos. Qualquer meio que leva a pessoa a se comportar de forma socialmente aprovada. Mas as transformações sociais, e eu reafirmo, pela própria ideia de democracia no Brasil, pela Constituição Federal, permitiram a criação de dispositivos que dotam os indivíduos de potencial capacidade para monitorar e fiscalizar as estruturas. Exatamente o processo contrário, os indivíduos fiscalizando, monitorando as estruturas políticas. No campo da administração pública, por exemplo, passaram a existir diversos dispositivos, e isso para nós é significativo, ao ponto de nós entendermos agora que o controle social é considerado como os mecanismos de acesso à sociedade aos processos que informam as decisões dos governos, como diz a professora Machado. Portanto, ao considerarmos os elementos que nós tentamos descrever dos indicadores ao controle, nós temos uma proposta de compreensão e de execução de uma ação em torno disso para a configuração das políticas culturais no Rio Grande do Sul. E aí eu faço um movimento que é contrário, do controle aos indicadores. Rapidamente, eu quero só dizer que no Rio Grande do Sul nós temos aproximadamente, pela uma estimativa de 2021, 11 milhões de habitantes. Em 2015, o Brasil realizou uma pesquisa chamada a Mostra Nacional de Domicílios, que sugeriu que 50% da população do Rio Grande do Sul estaria entre 10 ou mais anos de idade, com 10 anos de instrução, 10 anos de instrução de ensino. Portanto, acima dos 10 anos de idade, nós temos 60% da população com 10 anos de instrução de ensino. Ao passo que a pesquisa também nos trouxe uma informação significativa que 85% dessa mesma configuração de pessoas possuem telemóvel e 61% usavam a internet. Claro que entraríamos aqui numa discussão de literacia digital e outros assuntos, mas é o contexto que levou-nos a perceber a ideia de configurar indicadores a partir do controle social. Pode passar por mim, por gentileza? Então, nós temos aí um portal, o dispositivo materializado pelas leis, oriundo das leis, do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Pode passar novamente? E aí está como é visualizado os dados, as informações do que as prefeituras, que as câmaras municipais do Brasil, do Rio Grande do Sul, realizam. Ora, essas informações, elas são chamadas de controle social e contém, então, todos os gastos, despesas e receitas realizados por cada um do ente governamental dos municípios. O que nós realizamos? Nós fizemos a importação e processamento desses dados, foram mais de 61 milhões de registros dos 497 municípios nos anos de 17, 18 e 19. O arquivo gerado por nós continha 36 colunas de dados que faziam referência às despesas, como, por exemplo, o número de identificação da pessoa coletiva, que para nós, aqui é o CNPJ, acredito que para vocês é uma associação com o NIF, e com o número de identificação da pessoa coletiva, se eu não estou enganado. O curioso foi que, quando nós realizamos o processo de importação desses dados, o próprio controle social apresentou falhas.
O NIF, por exemplo, com zero antes, um código com zero antes, perdia os dados iniciais, perdia essas características e desconfigurava o formato base, o que inviabilizou a consulta às empresas. E, portanto, não há controle social, porque tu perde a oportunidade de conferir para quem a prefeitura adquiriu bens e serviços e não há efetivamente um controle social total. O que nós, então, realizamos? Nós desenvolvemos, configuramos 10 indicadores, mas com a validação da ideia de comunicabilidade, confiabilidade do indicador, nós reduzimos os indicadores a 6. Pode passar para mim, por gentileza. O que nós fizemos na sequência? Nós criamos vou dizer assim, uma singela aplicação, um simples aplicativo, com os 6 indicadores, mas para o nosso uso interno de como configurar e depois expor isso ao relatório da pesquisa. E, diga-se de passagem, principalmente pela conjuntura política agora, das questões de informação, livre iniciativa, restrições que estão a ocorrer no Brasil na atualidade. Optamos para trazer a perspectiva da comunicação pública por criar perguntas e respostas frequentes que seguem uma narrativa, do tema mais amplo, como investimento geral em cultura, ao mais específico, como a indicação dos municípios e as empresas que disponibilizaram bens e serviços às prefeituras. Pode passar, por gentileza. Além de pensar nessa simples interface, nós procuramos viabilizar uma interpretação diferente para os indicadores com as suas fichas técnicas. Diferente no sentido do modo padrão de estabelecer ficha para indicadores. Nós estabelecemos uma orientação ao leitor por um método que é da área de software, no sentido de trazer o que é, o que não é, o que faz e o que não faz o indicador, o que nos permitiu estabelecer atribuições e funcionalidades mais objetivas e claras ao usuário, potencial usuário do uso da atribuição de utilizar o indicador. Nesse sentido, a gente procurou alinhar a linguagem aos modelos da comunicação pública para um horizonte mais amplo, mas não necessariamente ignorável, de a gente reduzir o descompasso cognitivo que há entre as informações públicas e o cidadão. Pode passar, por gentileza. Aí eu quero só mencionar, nós fizemos um link novamente com o controle social do Tribunal de Contas para validar o que a gente estava trazendo enquanto indicador, né? Os dados brutos estão lá. E, por fim, eu quero finalizar a minha fala, peço desculpas que já passei um pouco do tempo, com o que desse estudo, da proposta que a gente está a desenvolver e que, concomitante a isso, foi realizado no meu pós-doutoramento com a professora Manuela e o professor Armando Malheiro. Pode passar, por gentileza. Eu trago pequenos apontamentos como parte conclusiva, contributiva, para entender o que nós concluímos do estudo, né? Para a perspectiva dos indicadores, o primeiro ponto que eu destaco está no status da pesquisa aplicada. Como vocês podem perceber, a trajetória nos levou a desenvolver um artefato. Isso permitiu a configuração de indicadores com o objetivo fundamental de apoiar o cidadão a dimensionar a cultura dentro da realidade política. E aqui nós entendemos os indicadores como um suporte à compreensão à cultura. Enquanto política pública, o cidadão tem mais condições de compreender aonde está sendo alocado os seus recursos. Pelo campo prático, os indicadores, no nosso entendimento, tendem a instigar o cidadão a perguntar-se, então, no que foi aplicado, para quem foi destinado os recursos. E aí nós recordamos a ideia da reflexividade e a perspectiva dos indicadores da nossa economista Fukuda Parr,
quando ela diz que a intenção é gerar o debate público. O terceiro ponto está na dimensão econômica da cultura, e aqui entro numa análise mais específica da economia, pela assimetria da informação e a tomada de decisão por parte de compradores e de vendedores. E aqui nós, então, fizemos uma associação que a demanda pública das prefeituras mobiliza a oferta privada de bens e serviços, e a análise realizada permite entender que podem existir falhas e disparidades da informação, o que, evidentemente, prejudica os agentes envolvidos. Por fim, na perspectiva da comunicação pública e do controle social, nós sabemos, evidentemente, que o Brasil, falo neste caso, precisa avançar muito nessa temática. Nós já reconhecemos, em termos teóricos, que os dados, as informações, os indicadores são elementos constitutivos do poder do Estado. Mas nós precisamos de reconhecer que tal poder permite distorcer e até mesmo não divulgar os indicadores. Ao ponto de, no Brasil, em 2020, foi notícia mundial por retirar ou não divulgar os dados de morte de Covid-19. Como um exemplo, né? De todo modo, nós entendemos que o controle social está atrelado à comunicação, na busca por uma efetiva ação da sociedade, num fluxo de reciprocidade de práticas que estimulem a população a se tornar protagonista mais do que simples espectadoras das políticas públicas. Posso dizer, mesmo que seja de forma muito vaga, que utopicamente é o que o nosso estudo desenvolveu e procura avançar em seu desenvolvimento. Fica aí o meu registro, a minha contribuição à oficina. Muito obrigado pela oportunidade.